Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Ferreira da Ferreira Studios e estamos trazendo mais uma aula sensacional aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma propriedade bastante pedida nos comentários e que está rodando aí na web, principalmente em muitos frameworks. É uma propriedade do CSS3 conhecida como Flexbox, que ajuda a gente no alinhamento progressivo e dinâmico dos elementos da nossa página para os mais diversificados tipos de tela. Ou seja, é uma propriedade que organiza os elementos dinamicamente sem a necessidade de utilização de floats, inline block, tables e outras propriedades que podem quebrar a nossa página, não trazer a devida progressividade que a gente deseja ou tirar a fluidez do nosso layout, ok? E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. Como a gente pode utilizar o Flexbox para sanar esses tipos de problema. Para a gente dar os primeiros passos com o Flexbox, nós temos que entender a estrutura semântica que ele exige do nosso HTML. Então, nesse caso, eu já criei aqui uma Section ID Content e criei um Article Class Item. Ou seja, o meu ID Content ele é a minha div_py que manda em todos os meus filhos que tem a Class Item nesse caso, ok? Para a gente inicializar um Flexbox, a gente tem que utilizar a propriedade displayFlex. Igual a gente tem display inline block, display block, basicamente quando a gente define o display flex, a gente está dizendo que cada conteúdo filho que está dentro do nosso content se comporta como um bloco. Então, quando eu atualizo a minha página, automaticamente ele meio que flutuou os elementos sem utilizar nenhum tipo de propriedade float. A primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês é a Flex Direction. E é uma propriedade essencial para quem quer trabalhar com a dinâmica dos nossos elementos em coluna. Basicamente, ela aceita 4 propriedades. A primeira delas é a propriedade Row. Se eu der um F5, vocês vão notar que não aconteceu nada. Isso acontece porque a gente já está dizendo que a direção vai ser no formato de linha, que é justamente esse formato horizontal que vocês estão visualizando. Além do formato Row, nós temos um outro formato que é o Column. E se eu der um F5, automaticamente ele deixa os meus elementos em coluna. Uma outra propriedade também é a propriedade Row Reverse. Então, se eu der um F5, ele vai fazer uma leitura invertida da nossa linha. Row, porque está na linha, Reverse, ele vai inverter os elementos. Então, ele começa, do caso, da direita para a esquerda. Um outro parâmetro é o Column Reverse. Então, a gente viu a coluna e agora ele inverteu a coluna, começando da base e foi 1, 2, 3, 4. Bem simples, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Então, vou escrever um comentário aqui. Uma outra propriedade extremamente interessante dentro do Flexbox é a FlexWrap, que ela determina se os nossos elementos filhos que estão dentro do nosso content vão aceitar ou não a quebra de conteúdo. Então, para isso, a gente define a FlexWrap, ok? E para que ela serve, então? Ela aceita 3 tipos de parâmetros, wrap, no wrap e wrap reverse. Então, como que funciona isso? Primeira coisa, eu vou definir aqui, então, a largura do nosso content. Então, vamos imaginar que ele tenha 500 pixels. Eu não determinei nada na minha FlexWrap. E vou determinar aqui que na minha largura eu tenho 250 pixels. O que ele fez para mim? Ele adaptou, mesmo sabendo que a largura do meu item, somando os 4, vai ser maior que a largura do meu elemento py. E por default, ele define que o meu wrap ele não permite nenhum tipo de quebra. Então, ele vai adaptar cada item do meu conteúdo aqui e não vai trazer essa quebra para mim. Agora, se eu delimitar que vai ser uma quebra, olha o que vai acontecer. Ele vai quebrar o meu layout criando módulos. Então, ele simplesmente pegou cada item do meu article e quebrou a linha para mim. Ele não trouxe horizontal, ele trouxe verticalmente. Então, isso é interessante quando você tem um site mobile e você quer quebrar uma section ou uma div específica para que ela tenha uma melhor legibilidade dentro do site mobile, ok? E é aí que acontece a parada bacana. Porque se eu definir wrap, ele vai quebrar. Se eu definir no wrap, ele não quebra, porque esse é o estado default da minha Flexbox. Então, essa propriedade se torna extremamente interessante. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui também é a utilização do Wrap Reverse, que automaticamente ele vai trazer a quebra, ok? Não é no wrap, é wrap, e vai inverter a ordem dos meus elementos. Então, era 1, 2, 3, 4, e agora ele vai ficar 4, 3, 2, 1. Beleza? Uma outra propriedade extremamente importante para a gente trabalhar a parte de conteúdo é a Justify Content. E ela aceita 4 tipos de propriedade. A primeira delas é a Flex Start, que basicamente diz que todos os nossos elementos filhos eles vão começar da esquerda para a direita, do topo da esquerda para a direita. E é isso que está acontecendo aqui.
Além do flex start, nós temos a flex end. Se eu der um F5, olha lá o que ele vai fazer para mim. Ele vai pegar os elementos aqui, 1, 2, 3, 4, e vai jogá-los todos para a direita, como se fosse um float right, ok? E a gente não utilizou nada de float. E diferente do wrap reverse, ele não inverte a camada dos nossos elementos filhos. Nenhuma div dos nossos elementos filhos são invertidas, ok? Além do flex start e do flex end, nós temos também a função space around, ok? Que é muito interessante. O que ela faz? Ela vai pegar o nosso elemento, tá? O nosso elemento filho, e vai distribuí-los uniformemente dentro do parâmetro da nossa div id content. Ou seja, proporcionalmente, o próprio Flexbox faz um cálculo e dá essa distância entre cada elemento baseando-se no elemento primário. Então, reparem que a distância entre 1 e 2 é exatamente o tamanho do bloco 1, ou do bloco 2, ou do bloco 3, ou do bloco 4. E aqui nas laterais, ele gera como se fosse uma divisão entre o elemento que ele utilizou como base, nesse caso, qualquer um desses 4, porque eles têm a mesma medida. E ele gera proporção nas laterais e no centro ele vai considerando o primeiro elemento da lista para gerar essa proporção para nós. Ou seja, ele gera um espaço entre cada elemento filho. Uma outra opção também dentro desse contexto é a Space Between, beleza? E ela é muito boa também, porque o que ela faz? Diferente dela inserir espaços começando das extremidades e indo para o centro, ela começa do centro para as extremidades. E ela não coloca nenhum tipo de espaçamento nas extremidades da nossa divPy. Ela só considera o espaçamento dos próprios elementos para tentar distribuí-los começando da esquerda para a direita, sem deixar margem em nenhuma das laterais, ok? Então é muito boa para quando você quer centralizar os elementos dentro de uma row ou que você quer somente o espaçamento entre cada elemento, cada div internamente e não nas laterais, ok? Então, eu vou deixar aqui o flex start, que é o comando default, ok? E vou passar aqui um comentário dos que a gente utilizou. Outra propriedade que ajuda muito também na parte de alinhamento, para a gente fechar essa parte de content, é a Align Items. Basicamente, ela vai ajudar a gente a definir o alinhamento vertical dos nossos itens. Imaginem que eu quero um Flex Start, que é o que a gente viu aqui no Justify Content. Não vai acontecer nada. Aqui, com Align Items, a gente consegue definir o alinhamento vertical de cada elemento filho que está dentro do nosso divPy, ok? Então, se eu der um flex start, ele vai começar do topo da esquerda para baixo. Então, se eu der agora um flex end, o que ele vai fazer? Ele vai começar de baixo para cima. E se eu der um center, ele vai centralizar para nós todos os nossos articles que são considerados os nossos filhos do nosso Flexbox. Eu não precisei criar um display table, não precisei escrever um vertical align center, nada, simplesmente align item center. E isso que torna o Flexbox tão produtivo e tão performático. E agora também a gente tem o Stretch, que é muito legal essa propriedade. Como que funciona o Stretch? Basicamente ele vai ir do topo até a base dos nossos itens, alongando toda a altura aqui dos nossos elementos filhos, de todas as nossas divs. Eu vou tirar aqui a altura e automaticamente vocês vão perceber que ele vai pegar cada elemento filho e vai levá-lo até a base do nosso elemento pi, que é o nosso content, tem 500 pixels. Independente da quantidade de conteúdo que você tem aqui, ele vai sempre tentar prevalecer com a mesma altura para todos os itens que a gente tem dentro do nosso content. E a última propriedade nesse contexto também é a baseline. Se eu der um F5, vocês vão reparar o seguinte: o que a baseline faz? Basicamente, ela é uma escala sensível ao nosso conteúdo, é um alinhamento sensível ao conteúdo. Então, ele vai pegar cada bloco, cada elemento filho que a gente tem e vai adaptar o alinhamento dele ao conteúdo do nosso elemento. Bom, basicamente as propriedades que a gente vai ver de content são essas, que são as essenciais para a gente trabalhar com Flexbox. Só até aqui já dá para fazer muita coisa, mas existem outras duas propriedades que também podem se tornar importantes, dependendo do seu caso. A segunda é a Align Content, que é basicamente o Align Item, só que quando a gente tem uma quebra, ou seja, a gente tem um wrap e não um no wrap, que é o default que está aqui. E também tem a propriedade Flex Flow, que é como se fosse um short para a gente poder escrever Flex Wrap e Flex Direction em uma única line. Então, agora que a gente já viu todas as propriedades de content, a gente vai ver agora a propriedade dos items, dos nossos elementos filhos, tá?
Então existem duas propriedades que eu quero passar para vocês. A primeira delas é o ordenamento de cada elemento desse dentro da nossa box, dentro da nossa DivPy. Então, para isso, existem várias formas de a gente fazer. Eu poderia criar uma classe única para cada tipo de article, ou eu posso trabalhar com um atributo do CSS3 muito legal que eu utilizo muito nos meus projetos, que é o item.item, nth_child, beleza? Que nada mais é do que pegar um elemento filho com uma referência. E a referência que eu vou passar primeiro é 1. Ou seja, ele vai pegar o primeiro elemento filho do nosso content. Então, ele vai pegar aqui o nosso item 1, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um order de 1. Por enquanto, vou dar de 1, beleza? Para vocês entenderem como funciona. Eu vou copiar esse código aqui e vou replicar. Replicando. Aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se eu der um F5, vocês vão reparar que não vai acontecer nada. Eu vou dar um rate aqui de 50 pixels, beleza? Vocês vão reparar que não aconteceu nada. O que isso está dizendo para mim? O order é um atributo que permite o ordenamento dos nossos divs, dos nossos elementos filhos que estão submetidos à nossa DivPy content, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu posso inverter a ordem disso daqui. Eu posso colocar aqui, ó, 4, 2, 3, 1. E quando eu salvar o meu layout, olha o que ele fez aqui para mim. Ele deu 3, 2, 4, 1. Automaticamente ele inverteu todas as nossas divs, todos os nossos articles, sem nenhum tipo de esforço. Eu simplesmente ordenei. Olha, eu disse que o meu elemento 1 vai ser o quarto elemento do meu article. Eu disse que o elemento 2 vai ser o segundo, o elemento 3 vai ser o primeiro, o elemento 4 vai ser o terceiro. E automaticamente ele reordenou para mim aqui. Então, diferente do row reverse que a gente viu lá, que ele só vai inverter, pelo order eu consigo controlar qual vai ser a posição do meu elemento filho, ok? Muito massa essa propriedade. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, a gente vai trabalhar aqui com a propriedade flex. Somente flex, que eu acho que é uma das propriedades mais importantes quando a gente trabalha com flexbox. Então, a propriedade flex, ela tem 3 tipos de parâmetro, tá? O primeiro parâmetro é o flex grow. O segundo parâmetro é o flex shrunk. E o terceiro parâmetro é o flex basis, ok? Então, como que funciona isso daqui? Então, como que funcionam essas propriedades? Basicamente, elas diferem a relação de escala, de sensibilidade de tamanho em relação aos outros elementos filhos. Então, por default, grow é 0, shrunk é 1 e basis é alto, ok? E eu vou explicar cada uma para vocês agora. A propriedade grow diz respeito a ocupamento da largura da div. O resto da largura da div. Já a propriedade shrunk, ela encolhe a nossa div. E a propriedade out define uma largura de cada elemento, caso não tenha. Então, como que funciona a propriedade grow? Lembra que a gente criou um nth_child lá no início? Então, eu vou definir aqui um flex grow para ele de 0, igual está aqui, e eu vou dar um F5 e vocês vão reparar que nada está acontecendo. Mas se eu colocar 1, olha o que ele vai fazer. Ele vai considerar a largura total da minha div, que nesse caso representa como se fosse 100%, né, da minha viewport, e ele vai pegar o meu flex grow aqui de 1, tá? E ele vai crescer mais uma coluna para o meu elemento primário aqui, que no caso é o meu primeiro item aqui, que é o meu article. Então ele pega o restante da largura da div e complementa toda vez que eu aumentar um valor aqui para o nth_child, ok? E é muito legal, porque às vezes você tem uma div e você quer que ela seja maior que as outras.
ou que uma div específica fique maior quando ela está em tal parâmetro de largura da viewport. Então dá para fazer muita coisa legal utilizando essa propriedade aqui do FlexGrow. E a gente tem também o FlexShrink, só que basicamente para a gente encolher, então a gente não vai utilizar tanto agora, só que já é a nível de conhecimento aí, a gente utiliza para encolher uma div em relação ao restante, ok? Uma outra propriedade extremamente interessante é o FlexBasis, tá? Porque ele define a largura do restante dos nossos elementos que sobraram dentro do nosso Flexbox. Então, como que isso funciona? Imaginem que aqui a gente tem o nosso FlexGrow 1, tá? Que eu mostrei aqui para vocês agora. Eu quero definir que a base dos meus elementos filhos vão ser de 65 pixels, tá? Tirando o elemento que sofreu o crescimento. Então, olha lá o que acontece. Ele reitera o valor da minha div primária aqui, que no caso é o item 1, meu article item 1, que sofreu o crescimento, tá? Por default ele é 0, aqui ele é 1. E o restante ele redistribui o tamanho com base no meu FlexBasis, que é 65 pixels. Então eu posso alterar aqui, ó, e atualizar, que automaticamente ele vai atualizando lá todos os elementos também. Então é basicamente isso. Para a gente não escrever FlexGrow, FlexShrink, FlexBasis, a gente tem uma opção bem legal, que é um short, que a gente simplesmente escreve flex. Então a gente pode definir um alto ou 0 alto, beleza? Então 0 é grow, tá? Corresponde ao grow. O 1 é o shrink e o alt é o nosso atributo aqui do basis, beleza? Então é basicamente isso, a gente tem um resultado legal utilizando um short, sem a gente ter necessidade de escrever essa quantidade de código, ok? E para a gente encerrar, eu quero passar alguns links aqui para vocês. O primeiro é um auto-prefixer, tá? A gente trabalhar com outros browsers, outros navegadores. O outro é o Flexbox Playground, que é um Flexbox Constructor para você treinar e construir seu Flexbox. E um outro é um Polyfill para outros navegadores mais antigos que não têm suporte, como o Internet Explorer 8 e 9. Então, como que funciona o auto-prefixer? Cada navegador tem a sua particularidade, igual quando a gente vê para criação de sombras, etc. Esse auto-prefixer, existem alguns plugins que a gente instala, que eu estou usando o Atom, existe um plugin de auto-prefixer, que ele já faz isso automático. Mas se você não quiser utilizar plugin, simplesmente você cola seu código e ele já traz todos os prefixos que você precisa aqui, ó, para utilizar no seu código para usar o Flexbox com máxima de modelagem cross-browser. Ou seja, tem um funcionamento legal para todos os navegadores que já aceitam, né, essa propriedade. E falando em aceitação da propriedade, se a gente vier aqui no Can Use, a gente sabe então por que a popularidade cresceu tanto, né? Olha o tanto que a propriedade já é suportada. Então vale a pena já incorporar nos projetos. Eu já tenho bastante tempo que eu estou usando o Flexbox. O único navegador é o Internet Explorer 11, que tem um suporte parcial, e o Internet Explorer 8, que não tem suporte. Então, com relação ao Internet Explorer 8, a gente precisa utilizar um Polyfill. E para isso, existe um site que é o Flexibility, tá? Então, dá uma olhada, acessa aí, eu vou disponibilizar o link. E ele é muito simples de implementação. Basicamente, além do Display Flex, você vai inserir um JS Display Flex no seu container, tá? Que é a nossa DivPy, que a gente viu aqui. E eu vou definir aqui o meu script, tá? Eu vou incorporar e chamar o meu script lá da minha pasta, que é o flexibility.js, e vou lá, suporte aí para o Internet Explorer 8 e 9, utilizando Flexbox, beleza? E é um arquivo bem levezinho, então é bem tranquilo de se usar. E para vocês que querem brincar, aprender mais sobre a propriedade, eu indico muito esse site, que é do Scott.io, que é um site que eu acesso muito, leio muita coisa dele, que ele te ajuda a trabalhar essas questões, ó, da percepção em relação às propriedades, né? Quase tudo que a gente viu aqui hoje. Dá para fazer muita coisa aqui. A gente pode brincar, ó, flex end, center, baseline, tudo que a gente viu aqui hoje, dá para você brincar aqui e aprender de uma maneira bem dinâmica, bem simples e bem legal de se aprender, né? Então, acho que o recurso visual ajuda muito. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse conteúdo para todas as pessoas que você sabe que gostaria de ter esse tipo de conteúdo. Semana que vem tem mais. Valeu!